Eu sou mãe. Você é pai? Os seus filhos conhecem o Rá-Tim-Bum? Você levou a palavra do Rá-Tim-Bum pra eles? Conhecem. Na verdade, assim, ó, o mais velho conhece, mas ele viu poucas vezes, assim, né? Porque é outra pegada já, né? Ele vai fazer 14 anos. Ele é do game, ele é do YouTube, ele é do né, jamais, assim, dessa era. E o pequenininho tem 4 anos, então o pequenininho ainda não entende. O pequenininho só mostra foto dele, que ele fica na dúvida se é ele ou eu, porque Parece ele é a minha muito. cara. Que Então ele fica na dúvida, assim, quem que tá na foto. Que fofo. Nossa, isso. eu vi um vídeo ontem, gente, na internet. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu preciso contar. A mãe tá mostrando um álbum de casamento e a menininha dá um chilique. Eu vou te encaminhar depois pra você ver. E a menininha porque tá a mãe com as daminhas. E a menininha tá com ciúmes, porque ela não tá na foto. Aí a mãe fala assim, mas meu amor, você não existia. E a menininha tá assim, porque eles são feia, tudo feia. Esse menino aqui, era eu. Aí o pai vem, o que foi, meu amor? Era eu que era pra estar lá. E não entende. Assim. Ai, mas gente. eram amiguinhos da mamãe, você não existia. Ela... Ai. Ai, gente. Até pra você entender que ela não existia em alguma tipo época, assim, né? Como que tava meu pai e minha mãe, tava outras crianças lá. E ela com ciúmes. Coisa mais fofa, deve ser, gente. muito bem isso, assim, né? Como entender que ela não estava lá ainda, né? Que ela não... Como assim? Eu não... Houve uma Como época assim, que eu não houve uma época existia. Houve uma época sem Houve uma mim? época- Para. Sim, isso mundo foi tipo há existiu. 2 anos, filho. Você tem 2 anos. Né? Doideira isso. Muito legal. Mas enfim, eu tava dizendo que eu sempre fui muito tranquila. E aí teve um momento que virou. Então eu era muito CDF. Muito, 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 assim. Mas em que fase que você virou, assim? Eu acho que foi na metade da 6ª série. Porque eu lembro que eu mudei de escola. Porque meus pais tinham separado, eu mudei de escola. Era escola estadual, né? E eu fui para uma escola de periferia que tinha muita falta de professor. Muita falta. Escola estadual, de periferia. Você tinha aula assim, aula não. E aí aquilo começou a me incomodar. Eu ainda era uma CDF. Não era pra incomodar. Mas pra me incomodar. Era pra curtir a Era pra eu lavada, comemorar. né? Mas aquilo me incomodava, eu reclamava demais. Falava, mãe, tem muita aula vaga, tem muita aula nisso aqui. Eu tava mal com aquilo e pedi pra minha mãe me mudar de escola. E aí mudei de escola, mas aí, enfim, aí já tinha, acho que já me estragou. Eu já não conseguia acompanhar o restante do ano. Fiquei meio assim... Quando eu cheguei na outra escola, tava todo mundo muito pra frente, porque a outra tava em atraso, e aí, enfim. Aí eu já... Desandou. Aí quando naquele ano eu passei com o mínimo da média, eu falei, Dá pra passar assim? possível? não precisa tanto? Dá pra se divertir. Tá permitido fazer algazarra? Tá permitido algazarra? E aí eu acho que eu acredito, né? Não sei, olhando assim, hoje, né? Olhando pra trás, pode ser que tenha sido esse momento que eu tenha falado, talvez não precise de tanto. Mas não façam isso, Não tá? façam isso. Continuem Estudem. tirando notas bem acima da média. Embora seja uma coisa que me revolte muito, a gente já falou sobre isso aqui, que eu acho que as crianças, nós não fomos, e as crianças não são, ainda hoje não são, educadas para dar certo na vida. É a matéria da escola. Ontem eu tava vendo um vídeo sobre PGBL e VGBL, tentando entender a previdência privada e tentando entender qual é o melhor e cálculo de previdência para fazer e tal, não sei o quê. Falei, gente, isso aqui era para ensinar pra gente. Era pra gente saber lidar com essas coisas, sabe? De imposto, como a gente já falou aqui. Ao e invés tal. daquele empreendedorismo. seno do cateno, do concateno, aquelas coisas de sei lá, as matemática lá, que a mitocôndrias. gente Nunca usei. Essas coisas que a gente aprende só porque o nosso filho vai também aprender e a gente tem que aprender pra poder ensinar ele, né? É Porque verdade. a gente não vai usar em lugar nenhum, né? É. Mas as coisas reais da vida que a gente precisa aprender, a gente não... Não tem, juro né? composto e sei lá o quê, sabe? Pra Tem gente... que ter mais focado mesmo. E aí eu fico sempre pensando nisso, falo, cara, a gente é criado pra não dar certo. Você começa a dar certo um pouquinho, você já não sabe fazer as coisas, porque você fica perdido. Fala, eita, o que eu faço agora que eu dei certo? E como que você era na escola? Porque ela já tava contando. Inferno. Era um inferno. Era um inferno. Oi, Meus cultura! Vocês colegas que estão me vendo. Não, era um inferno, era chato. Falava pra Não parava? caramba, não parava. Foi assim a vida inteira. Até o colegial, gente, era difícil, Você viu? já foi muito expulso da sala? Eu fui muito expulso da sala. É que eu era o zoeiro passivo, assim, então eu sempre levava meio na conversa. Eu nunca era muito agressivo, que esticava a corda, mas eu era muito chato. Tipo, se eu convivesse comigo hoje, eu diria, Jesus. Era muito chato, acho que adolescente é muito autorreferente também, era mega autorreferente, assim, era bem foda.
Mas a galera, os amiguinhos sabiam, o menino da TV. Ah, sabiam. Aí teve a fase de ser muito legal e teve a fase de ser, tipo... Queria renascer, né? Mas não queria estar naquele corpo. Porque a galera zoava muito de sexta, sétima série. De pegar vídeo e ficar... De ficar aloprando, sei lá, se é diferente, né? Rolava muito isso, uma fase, assim. É que a adolescência já não precisa de motivo pra zoar, né? Exato. Tipo assim, tá todo mundo de branco, eu tô de verde, eu já seria, Você pronto, exato. já é o motivo. E aí você, entre aspas, tendo o motivo, você tem algo grande e forte Sim. para as pessoas te zoarem. Eu lembro que o Yudi, quando foi no Fritada, falou muito disso, cara, que ele... Ai, pior é que a gente sofre tanto, né? Eu falo assim, né? Hoje, tipo, a Pamela de 40 bota no chinelo, a Pamela de 12, 13, a Pamela de 20 também bota no chinelo, porque eu falo, a gente... Sei lá, a gente vê que não tem importância, né? É. Mas só que no momento a gente se dói muito, né? No momento Claro. é sofrido, né? Eu fiz um filme uma vez de uma calça jeans e que eu ficava com a bunda de fora no final. Então, anos 90, podia tudo, né? Uma pessoa de 16 anos tá com a bunda de fora, sei lá, 12. E aí eu lembro que quando eu peguei esse filme, eu fiquei muito encanado. E aí me contaram que isso não ia passar em São Paulo. Puta, deu uma semana, entrou em São Paulo. A escola, Cara, meu Deus. A escola, foi tipo... Teve uma semana de inferno. E o Luciano Amaral, no Lucas Silva e Silva, que tem um episódio que roubam ele contou isso. E ele fica completamente pelado na cena. Nossa, ficou, meu Deus. imagina. No meio da rua, eu tive que fazer essa cena. Que roubam ele fica, cadê minhas roupas? Ah, no Mundo da Lua, é No Mundo verdade. da Tinha Lua. essa cena. Então, era meio isso. Podia tudo, né, gente? Agora que mudou, assim. E, nossa, essa propaganda eu lembro muito, assim, do sofrimento que foi. Mas teve a fase boa também. Mas eu na escola era muito espoleta, muito, acho que também muito desatento. Assim. Depois a gente vai ficando velho e vai dando nome pras coisas também, né? Mas, assim, acho que era muito ansioso, com pouco foco, precisava... A gente não tem muita ideia, na época da escola, o tempo que a gente tem para estudar, o quão é valioso esse tempo. A gente não tem muito essa noção, né? E pra se descobrir, por exemplo. A escola, esse período é um período que você pode fazer o que você quiser, que pode dar errado. E quando a gente tá vivendo, é muito angustiante pra você se ligar disso, né? Então... Parece que, por exemplo, esse momento que você da calça jeans, da bunda de fora e tal, aquilo era o grande problema da sua vida. Exato, né? exato. Tipo, nossa, nunca mais ninguém vai esquecer. Da minha bunda. Tipo, era o grande problema, né? E a gente pensava, nossa, como eu queria que o meu problema fosse esse. Exato, nossa, eu queria aparecer de bunda de fora. Se fosse esse meu problema. Eu queria que fosse esse Tava o meu feito. problema. Alô, empresas de calças jeans, aqui, ó. Gente, olha aí. Fazer um remake da Ou propaganda. academia, de repente uma pergunta.